hoje tem estreia de coluna nova aqui no RádioCast. Toda terça-feira a gente vai receber aqui o Lucas Davis, do perfil Bairros BH, que já esteve aqui, deve ter mais ou menos umas 2 semanas, 3 semanas, falando desse projeto incrível que mistura corrida com levantamentos históricos e mapeamento da cidade de BH. Lucas, seja muito bem-vindo ao RádioCast, agora como colunista. É isso, é uma honra. Obrigado, Fernandinho. Estamos aí às ordens. Sempre que precisar, a gente está aí para falar de BH. Pois é, o Chico fez, na verdade, a matéria, né, no BH Além do Caos, sobre esse projeto, né, sobre esse perfil maravilhoso. A gente achou tão legal que a gente falou assim, vamos falar sobre Belo Horizonte através de um outro ângulo, né? Explica então pra gente como é que funciona, como é que surgiu a ideia desse projeto. O Chico, ele não fez só a reportagem, ele foi correr. Ele sofreu lá no Cachoeirinha, foi um bairro que tem até muita subida. Como todos em Belo Horizonte tem, mas o Chico pegou um bairro legal. A gente correu a beirada do Antônio Carlos, foi lá na frente, quase no anel rodoviário, voltou por dentro, foi bem massa. Mas o projeto, Fernanda, começou em 2019. Eu estava correndo a volta da Contorno, com um amigo pessoal, estava finalizando um projeto pessoal dele, que era correr todas as ruas internas da Contorno. Você vê, tem maluco pra tudo, né? Sempre tem. Ele estava correndo todas as ruas internas da Contorno e resolveu fechar o projeto dele fazendo a volta na Contorno. E aí a gente correndo num sábado de manhã, num sol pesado. Aí eu falei assim, ô Léo, ele chama Leonardo, ô Léo, a gente tem que continuar fazendo uma nova ideia, alguma outra coisa, né, dentro de Belo Horizonte, bora pensar no negócio e no meio da volta da Contorno nós vamos correr a borda de todos os bairros de Belo Horizonte. Ele não animou, não, a gente nem sabia, na verdade, o buraco que a gente estava se metendo, sabe, mas ele não animou, não. E eu comecei, por curiosidade, eu sou turismólogo, e tenho uma agência de turismo, eu recebo pessoas que vêm passear aqui em Belo Horizonte, aqui em Minas Gerais. Então achei uma forma interessante de eu conhecer mais sobre Belo Horizonte, sabe? Para destacar mais, conhecer um pouco mais da cidade, um pouco mais das curiosidades dos bairros, porque a gente fica, às vezes, muito limitado ao que falam que é legal em Belo Horizonte, né? Que é Savassi, que é Pampulha, que é Praça da Liberdade. Eu queria sair um pouco desse eixo tradicional, conhecendo a beirada dos bairros, sabe? Aí veio a pandemia, eu fui morar fora de Belo Horizonte, então eu parei o processo em 2020. Eu já tinha feito praticamente 50 bairros e eu não filmava os bairros. E isso só correndo na beirada mesmo? É a margem. No contorno dos bairros? A ideia é montar o quebra-cabeça de Belo Horizonte. É correr a borda de cada um dos bairros. Tá certo que tem bairro que não dá para correr exatamente a borda, porque alguns aglomerados invadiram a borda, ou tem um rio, ou tem um buraco, no Jonas Veiga tem um buraco lá que é intransponível, a borda dele. Então a gente tem que dar a volta no vale. Mas a gente sempre tenta preservar a borda para montar mesmo o quebra-cabeça de Belo Horizonte, sabe? Cada bairro é uma pecinha. Vocês estudam o bairro antes? Sim, tem que estudar. Não só começa por essa rua, vai aqui, vai essa... Desse jeito. A Prefeitura de Belo Horizonte ajuda muito. A PBH tem um site muito legal, que lá eu comparo com o Google, o famoso Google, com o site da PBH e vou no aplicativo de corrida que a gente tem de corrida e de ciclismo para poder montar a rota. Para quando eu tô lá correndo, eu vou olhando nos celulares para ver a rua que eu vou virar. Entendi. Pra eu não errar o caminho, porque às vezes eu erro com o mapa ali, sabe? Porque tem uma praça que são 5 ruas, a gente não dá para entender direito, eu tenho que ir perto da rua para ver se é essa que o mapa tá indo. E já errei rua, sem querer, já passamos direto, quando a gente viu, tava um quarteirão para frente. E já fizemos também, já erramos de propósito. Ali no bairro, fazendo o bairro Céu Azul, divisa com o bairro Trevo, e eu queria passar na frente da Toca da Raposa. Eu sei que eu só vou passar nas bordas dos bairros 2 vezes, uma indo e uma voltando. Né? Então eu queria passar lá. Né? Então eu fui e falei assim, ô Nico, que é o que estava correndo comigo nesse dia, nós vamos passar uma rua errada, entre aspas, eu quero passar na porta da Toca da Raposa. Que eu só vou passar lá de novo o dia que eu estiver correndo no bairro Trevo. Então, assim, vou perder a oportunidade de correr na porta da Toca da Raposa. Eu nem cruzeirense sou atleticano, mas é um marco da cidade, é um centro de treinamento muito importante, tem que ser citado, tem que ser referendado. Então fui lá correr. Dei uma zoadinha nos cruzeirenses, mas eu fui lá correr na porta da Toca da Raposa. Então a gente faz esse mapeamento, a gente parou em 2020, voltei em
2022, com uma ideia, no final de 2022, com uma ideia diferente de filmar os bairros. Em vez de só colocar ali na rede social a foto do mapa da borda do bairro, eu comecei a filmar o bairro e contar a história do bairro. Aí um monte de gente apareceu, de amigo antigo que me viu no Instagram correndo, querendo correr comigo, de gente interessada em conhecer o bairro dele. Hoje foi um nativo do bairro, que legal. Uma figura, o cara, Fabiano, o cara foi contando a história do bairro dele, mora no bairro, viu que a gente ia correr lá, foi lá correr com a gente. Semana passada foi outra figura lá do Bonfim. Então, assim, cada semana tem aparecido pessoas que pela rede social têm conhecido o projeto e quando é perto da casa deles, eles vão, porque nem sempre dá para ser atravessada. Por exemplo, hoje a gente correu lá no Vera Cruz, não dá para atravessar do Vera Cruz para correr lá no Barreiro, né? É bem longe. É só maluco mesmo para cada semana estar numa regional. Sim. Então, eles tentam ir quando é perto da casa deles. Aí, esse ano a gente começou do 54, no bairro Gameleira, a filmar. Né? Então eu estou tendo que correr de novo, desde o bairro 1 até o 54. Eu imagino que agora também você vai, né? Você falou que você já tinha 50 bairros, né? Uhum. E você começou por qual? Pela Contorno? Não, eu comecei, porque assim, eu não tinha planejamento nenhum, né? Então assim, no dia que eu decidi fazer, eu falei assim, eu deixei minha filha na escola e saí correndo. Minha filha estuda no Prado. Legal. Na divisa do Prado com o Calafate. Então foi os dois primeiros bairros, foi o Prado e Calafate. Legal. Eu deixei minha filha na escola, vesti a roupa, fui correr ali, corri a borda dos dois bairros. Isso foi no início de 2019. Eu já fiz de novo o Prado, já está filmado o Prado, mas o Calafate está guardado para fazer com a mãe da minha filha. Legal. A mãe da minha filha tá doida para correr um bairro também, então chamei ela para correr o bairro Calafate e a gente vai tentar ir Lucas, você se lembra da história mais inusitada a respeito de algum bairro? Qual bairro tem a história mais engraçada? Você lembra de algum? História engraçada é difícil, assim, sabe? Eu acho que todo bairro tem a sua história, toda história é importante, independente de ser engraçado ou não, né? Eu levo muito a sério história. Outro dia teve um na rede social que estava comentando sobre o Barreiro, se o Barreiro é longe, se o Barreiro é perto. Eu acho que mais justiça falar que o Barreiro é longe, Belo Horizonte é que é longe do Barreiro. O Barreiro existe antes de Belo Horizonte. É o mesmo preconceito que vem da Nova enfrenta, viu? Exatamente. A gente contou essa história aqui, inclusive, né? Sim. Que o Barreiro surgiu antes de Belo Horizonte, então, assim, né? E o Barreiro é super legal, não é para correr. E tem muita coisa legal, assim, de bairros legais, de paisagens, o bairro Independência e o bairro Mineirão foram os que mais me surpreenderam. Legal. Porque você tá perto da Serra do Curral, ou da Serra do Rola Moço, e você tem uma paisagem que pra gente que mora aqui do lado de cada cidade, chega do outro lado da serra, você vê numa outra proporção, é bonito demais. É muito legal, tem cachoeira que corre na beirada do... Legal. Não limpa, né, infelizmente, mas corre na beirada do bairro. Que legal. A gente foi lá na beira da cachoeira. Mas tem a biquinha de água limpa ali no bairro Sagrada Família, na Avenida Petrolina. A gente foi lá beber água limpa, com mó delícia, essa bica ela é famosa. Tem o bairro Jonas Veiga, na minha opinião, foi o melhor de todos, porque de repente a gente tava correndo na beira de um rio, saiu dentro de um pasto, viu uns cavalos, saiu no fundo de uma casa. Então, hoje, por exemplo, a gente teve cobra jararaca, teve briga de cachorro. Eu queria que você contasse, hoje você foi pra onde? Hoje a gente, né? Porque hoje já foram 8. Cada semana vem mais pessoas. Eu acho isso muito legal. Então hoje foram 8 pessoas. E a gente sempre corre terça-feira, 7 horas da manhã. Então nem sempre todo mundo pode, né? Tem essa disposição de acordar esse horário ou de deslocar até o local onde a gente começa a correr. Que a gente começou a correr num ponto triplo, que é a conexão de Alto Vera Cruz e Taquaril. Legal. Então a gente parou o carro na frente de uma vendinha, eu sempre pesquiso uma vendinha ou uma padaria, um lugar que dá pra gente hidratar quando for terminar a corrida, né? Porque a gente chega literalmente morto. Eu imagino. Quanto tempo subida. Mais ou menos, assim, uma média? Ou depende do bairro? Depende muito do bairro e da distância, né? A gente corre entre 8 e 13 quilômetros, a gente não passa de 13 porque eu também trabalho, né? Eu tenho vida fora da corrida, então eu preciso de estar em casa, tomar banho para ir para o escritório trabalhar. Uma hora? É 1h30 no máximo. A programação é para terminar a corrida em 1h30. Então 8h30 da manhã a gente tem que estar no carro. Você tem que estar lá na vendinha se tem que hidratando. estar na vendinha tomando água para entrar no carro para ir embora. E aí a gente vai vendo a saga dele no Taquaril, ó. Quem tá acompanhando por imagem. Hoje foi o Taquaril, foi o primeiro. O Taquaril hoje foram quase 3 quilômetros. Aí você achar 3 quilômetros, a gente não sofre nada, né? Mas o Taquaril foi o que a gente mais sofreu. Porque foram quase 190 metros de subida em 3 quilômetros. Uau! Nossa.
Então, assim, é muita subida, foi muita subida. E parece que era só subida, porque quando vinha a descida a gente não sentia, porque a gente estava sofrendo tanto com a subida, que a descida não renovava. E ficar só subindo e descendo às vezes não é bom, não. Né? A gente gosta e tal, vai devagarzinho e foi. Mas foi lindo, porque o Taquaril, ele é um bairro mais recente do que o bairro vizinho Vera Cruz. Ele foi ocupado na década de 80, sabe? Junto com o Alto Vera Cruz. Mas ali você olha, você tem fazenda do lado. Né? Você tem o Conjunto Taquaril e o Cidade Taquaril, que são outros bairros de Belo Horizonte que tem o mesmo nome. E o Cidade Taquaril ele tem quase 15 km de margem. Hoje a gente correu pequenininho, 3 km. É mesmo? É. Hoje a gente correu o Taquaril, que é pequenininho, ele tem do lado o Conjunto Taquaril, que também é ocupado na década de 80, que é um pouquinho maior, tem quase 10. E o Cidade Taquaril, que é quase uma cidade mesmo. Então hoje a gente só foi na porta do que é Taquaril. Taquaril era uma grande fazenda, né? Produzia hortifruti granjeiro para abastecer a capital, foi sendo desapropriada aos poucos, tinha um projeto até de um condomínio de luxo para aqueles lá de lá que não foram muito para frente. Sabará, né? Na divisa com Sabará. É. E do lado da Serra do Curral. A gente tá vendo imagens aí, que é do Alto Vera Cruz? Isso. Ah, esses aí são os porquinhos do Alto Vera Cruz, olha lá, os porquinhos de Jararaca de hoje aí também, ó. Então, vocês encontraram os porquinhos, a jararaca. Foi. Teve de tudo hoje. Hoje teve um pouco de tudo. Hoje foi engraçado, porque aí a gente entrou no Alto Vera Cruz, a gente pega a Avenida Jequitinhonha e foi descendo. Aí a gente fala assim, Alto Vera Cruz fica só no alto, né? Mentira, ele vai até lá embaixo. Ele vai até no Arrudas, lá embaixo, na Andradas, aí você pega um pouquinho de Andradas e sobe tudo de novo. Aí nessa subida a gente passou no Porquinho, na família de Porquinho que correu atrás da gente. Passou do lado desse senhor que tinha acabado de pegar um filhotinho de jararaca e falando assim, não, isso aqui diz que não é venenoso não, mas meu gato tá mal ali. Minha mãe me fala que jararaca é bem venenosa, sempre foi, pelo menos lá na fazenda era. Não sei se é lá do Vera Cruz, não é. E esse aí é o nativo. Esse aí é o nativo local, Fabiano, uma figura. Ele correu com a gente hoje, Fabiano Luiz Marques, contador de história. E ele é local lá do Vera Cruz, saiu correndo da porta da casa dele, foi correr com a gente e voltou correndo para a porta da casa dele. Ele combinou com você no Instagram ou ele... Não, ele chegou lá. Ele estava lá esperando, porque eu cheguei... Que maravilhoso eu cheguei, era 6h55, mais ou menos, 5 minutos antes. Ele já estava lá sentado no meio-fio com o Renato, que é um amigo que já correu vários bairros com a gente. E com a Maíra, que também foi a primeira vez que foi hoje. A Maíra nunca tinha ido. E ela também perguntou de manhã cedo, a gente tem um grupo no WhatsApp, ela mandou uma mensagem assim, quem não está muito acostumado com subida, fica para trás, como é que é e tal, vocês vão me largar para trás? A gente não, de jeito nenhum. Aí a gente mandou as regras. As regras são simples. Na subida, você pode meter o louco e correr o tanto que você quiser. Aí lá em cima você espera o coleguinha. Isso aí. Então a gente vai sempre mantendo um ritmo de corrida, a gente não vai caminhando, a gente sempre vai trotando. Na subida, vai na fé, máximo de velocidade que você conseguir, pode subir à vontade. Sim. E aí chegou lá em cima, espera o coleguinha chegar, então foi todo mundo junto. Ela correu os 3 bairros, foi linda, adorou. Fez uma postagem linda no Instagram, ficou emocionada lá que correu, então foi super legal pra gente também. Tomara que ela volte. Tomara que ela volte. Tomara. Hoje, então, foi Taquaril, Alto Vera Cruz e bairro Vera Cruz. As aventuras foram essas? Hoje foram 10 km e 600, com quanto de elevação, que eu nem lembro de cabeça, foi quase 300 metros de elevação, 356 metros de subida. Oh. Deu mais que uma cachoeira do Tabuleiro, se você somar os três bairros. E a gente vai montando quebra-cabeça. O Helder, por exemplo, ele não parou o GPS dele bairro por bairro. Quando você pega o mapa... que foi, Elcio? Bairro Vera Cruz. Bairro Vera Cruz, que ele estava contando que o... Como é que ele chama, o contador de histórias? O Fabiano. E o que o Fabiano te contou? Ele contou as histórias legais. A primeira coisa que ele contou é que o pessoal ali, eles é meio Atlético e Cruzeiro. É bem bairrista mesmo. Ele falou que o pessoal do Esplanada não gosta que fala que mora no Pompeia, nem que o Pompeia que fala que gosta no Vera Cruz, nem do Vera Cruz não gosta que fala que mora no Alto Vera Cruz, não. Cada um mora no seu bairro. Isso aí. E não pode falar que mora no outro, não, que não gosta. E ele contou da história também que o pessoal que morava no bairro Alto Vera Cruz era conhecido como Vila dos Minérios. Porque o pessoal era de terra, né? Estrada de chão. Então quando chovia muito, como chovia muito, o pessoal andava com o pé tudo vermelho.
Por causa do minério de ferro. Eles eram reconhecidos como moradores da região e chamava a Vila dos Minérios, que era minério descendo de chuva para tudo quanto é lado. E contador de história, né? Foi contando história o tempo todo pra gente. É igual o bom mineiro. E haja fôlego, né, gente? Contando história e correndo. Haja fôlego. Haja fôlego. Falar, correr. Maravilhoso. Bom demais. Ô, Lucas, e semana que vem você vai pra onde? Você já sabe? Você já faz esse planejamento, tipo, mensal? A gente... Ou não? Eu fiz uma... Não mensal. Eu tenho um planejamento pros próximos 2 anos. Jura? Mas não semanal. Porque quem decide é a galera que segue a gente. O que eu fiz? Eu fiz o levantamento de todos os bairros, dos 487 bairros de Belo Horizonte. Já dividi eles por regionais. Então eu sei quantos bairros tem cada regional. E aí a gente vai cada semana numa regional diferente. Tá. Toda quinta-feira a gente coloca 4 opções de bairro no Instagram do bairro BH para o pessoal votar qual bairro ele quer que a gente vai correr. Legal. E aí a gente escolhe os outros 2 ou o outro 1, depende da distância, porque se o bairro for muito grande é só ele, né? Se for um bairro mediano vai ele mais 1, se for um bairro pequeno vai ele mais 2. Né? E aí a gente deixa isso até para ter uma interação com a galera, a gente dá um norte, a regional tal, as opções são essas. E aí eu já tenho a lista ali, eu sempre dou 4 opções de bairro naquela regional pro pessoal interagir, escolher qual que a gente vai, sabe? E aí isso aí gerou muita coisa interessante, porque eu fui descobrindo bairros dentro de bairros, porque tem umas verruguinhas dentro de bairros, umas vilinhas de 1 quilômetro dentro de bairro, que a gente, nossa, vou ter que voltar naquele bairro que eu já fui, para correr ali 800 metros, porque eu deixei de ir, né? E gerou interação com pessoas. Falei assim, vem correr no meu bairro, então assim, o Tirol já tá na lista ali, que tem muita gente querendo que a gente vai correr no Tirol. Então o Tirol tá na lista ali, porque já teve muito seguidor pedindo. Então a gente vai anotando e vai tentando ir agradar o pessoal. Marcamos reuniões não, né? Corridas aos sábados, por interação com o público. Falei assim, não dá para eu ir na terça de manhã, por que você não faz pelo menos um sábado no mês? É legal isso. Né? A gente vai passar a correr aos sábados também, pelo menos uma vez ao mês, o pessoal que não pode ir dia de semana vai no sábado, entendeu? Pra gente poder mostrar Belo Horizonte para todo mundo. Tá certo! Boa. Lucas Davis, do Bairros BH. Quem quiser saber mais... Então, @bairrosbh no Instagram. A gente ficou chique, né, Fernandinho? Agora a gente tá aqui conversando com vocês. Isso aí. Aí, desde semana passada, eu criei um canal no YouTube. Legal. Meu sobrinho falou assim, agora eu tenho um tio youtuber. Aí eu falei assim, não, nem tanto. Mas todo o conteúdo daqui vai estar no canal do YouTube, do @bairrosbh, e toda quarta-feira e todo domingo vai pro ar um bairro novo. Na manhã não vai os bairros de hoje, Sim. não. Amanhã vai bairro que a gente já correu, já tem um tempo atrás aí. Acho que, se não me engano, lá é bairro lá de Venda Nova. Acho que é o Parque São Pedro, lá de Venda Nova. Mas aqui também a gente vai tentar ir passando por todos, né? Que Sim. você for. Sim, porque... a gente vai contar a história de todos. isso aí. Ainda tem muita história pela frente. Legal. A gente tá só no 91, são 487. Tá certo. Lucas, querido, Muita coisa seja ainda. bem-vindo mais uma vez. Obrigado. Muito obrigada. Até semana que vem. Valeu, tamo Valeu, junto. Lucas. Valeu. Até mais, abraço.